Olá, está começando mais uma edição do Multiplix Notícias à semana. A partir de agora, você vai rever as reportagens que foram destaque nos últimos dias. Essa semana, um ônibus da Nova FAOL, concessionária responsável pelo transporte público em Nova Friburgo, pegou fogo próximo ao Hospital Raul Sertan. Quem passou pelo local se assustou com a proporção do incêndio. Um ônibus da concessionária Nova FAOL pegou fogo na manhã desta quinta-feira. O incidente aconteceu na Avenida Rui Barbosa, no centro da cidade, na altura do Hospital Municipal Raul Sertan, por volta das 8 da manhã. De acordo com a empresa Nova FAOL, o ônibus fazia a linha Nova Esperança e tinha passageiros no momento do incêndio. Quando o motorista percebeu o problema, ele avisou a todos, que deixaram o veículo sem ferimentos. O corpo de bombeiros foi acionado e 2 viaturas foram usadas para combater as chamas. Já a causa do incêndio ainda é desconhecida e depende da análise da perícia. A princípio, seria leviano até da nossa parte dar qualquer tipo de posicionamentos quanto ao que ocorreu com o carro, né? Porque o carro, segundo o motorista, vinha vindo normalmente, não apresentou nenhuma falha, mas um condutor que passou o carro ao lado e que viu um pouco de fumaça por baixo do veículo. Isso pode ter sido alguma pane elétrica, pode ter sido algum objeto que tenha grudado, né, um plástico, um papelão embaixo do carro e provocado esse princípio de incêndio, né, que depois se tornou um incêndio, né? Mas, graças a Deus, sem nenhuma fatalidade, ele conseguiu liberar. Primeiro, a atenção do motorista foi liberar os passageiros, liberou as portas mas é o problema agora de despesa, né? De acordo com a empresa, vistorias diárias são realizadas em todos os veículos da frota. Todos os veículos têm uma planilha, né, de acompanhamento, onde ocorre a revisão preventiva deles com uma determinada quilometragem, mas diariamente existe um sistema chamado de valista, onde os colaboradores da noite verificam todos os veículos na parte de baixo, parte de suspensão, parte de freio, parte elétrica, né, para ver se tem alguma coisa que não esteja de conforme, né, de acordo, e faz a correção devida. O trânsito na Avenida Rui Barbosa chegou a ser suspenso por alguns minutos. Só depois que as chamas foram apagadas, o tráfego foi liberado em meia pista. Para dar mais fluidez, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana chegou a liberar mão dupla na Rua General Osório. No local em que o ônibus pegou fogo, cabos de rede elétrica, telefonia e internet foram atingidos pelas chamas. 2 veículos de passeio que estavam estacionados no pátio do hospital também sofreram danos com o calor do incêndio. A FAOL já tomou todas as providências, já entrou em contato com a oficina que presta esse tipo de atendimento para a FAOL, já passou a placa dos veículos, já falamos com os proprietários, já estão se dirigindo até lá. Então, sem ônus a ninguém. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que vai notificar a empresa Nova FAOL pedindo esclarecimentos sobre as causas do acidente e quais medidas serão tomadas para que situações como essa não se repitam. O executivo também disse que vai apurar, junto à concessionária, a condição dos demais veículos da frota. Volta e meia, a gente fala de como a inflação mexe com a nossa vida. Os motoristas, por exemplo, sofrem bastante com as altas constantes nos preços dos combustíveis. E para tentar reduzir o impacto, algumas pessoas estão adaptando os veículos para o GNV. Mas será que o gasto fica realmente menor com esse tipo de combustível? Confira! Com a gasolina custando quase R$ 7,00 e o etanol acima dos 5, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a procura por instalação do kit gás nos automóveis cresceu 11% no estado do Rio só nos 3 primeiros meses deste ano. E em Nova Friburgo não foi diferente. Friburgo ainda é um pouco mais prematura a instalação, mas mesmo assim tem bastante instalação. Deve ter aumentado uns 10%. Em Friburgo tem a estimativa de mais ou menos 5.000 carros convertidos a GNV. De acordo com um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, a cada real gasto com GNV, o motorista roda 2,5 vezes mais em comparação à gasolina e ao etanol. Economia que pode ser sentida por quem decidiu fazer a instalação do kit e utilizar o GNV no dia a dia. Eu sou um estudioso de gás já há uns 3 anos.
Só que aí, como apareceu a demanda de ter que trabalhar fora e o custo na gasolina estava chegando a R$ 1.200 mês, com a passagem por gás, chegou a gastar R$ 500, R$ 600. Então, para mim, foi uma baita economia. Em Nova Friburgo, no único posto que vende GNV, o combustível está custando R$ 5,19, um preço considerado alto para o produto, mas que ainda assim é mais rentável que os demais combustíveis. Dá uma diferença considerável. Para encher o tanque na gasolina, eu vou gastar em torno de R$ 380 a R$ 400. No GNV, com R$ 80 eu rodo 500 quilômetros. Isso aí faz uma diferença considerável para a gente que roda muito. E para que a economia seja desfrutada com segurança, é preciso realizar a instalação do kit gás com uma empresa especializada e cumprir com as revisões e vistorias. Tem 5 mil carros emplacados em Friburgo com GNV, tá? E o Inmetro fez uma pesquisa de quantos carros fizeram vistorias no período, né? Desses 5 mil carros, apenas 2.400, não sei o número redondo, foi feito vistorias. Um carro que não está sendo vistoriado, não está sendo periciado, pode ter um cilindro adulterado, pode ter um cilindro carbonizado, pode ter um cilindro com defeito, aí vem o risco de acidentes. E agora saiu que vai ter que ser feito o abastecimento apenas com selo. Quer dizer, quem não está devidamente vistoriado o carro não vai conseguir abastecer o seu veículo. Os friburguenses têm fama de dirigir mal, mas na verdade os problemas no trânsito não acontecem só aqui não. O Brasil é o 4º país com o maior número de acidentes e para tentar reduzir essas ocorrências, a Semana Nacional do Trânsito é realizada no mês de setembro. O objetivo é conscientizar a população para um trânsito mais seguro. Pelas ruas não se ouve outra coisa. A fama dos motoristas de Nova Friburgo está para lá de comprometida. Falta de seta, as pessoas entrando na sua frente sem dar seta, entrando na rua sem sinalizar que está entrando, esse tipo de coisa, que não sabe o que o outro da frente vai fazer. Geralmente é isso aí. É muito difícil você dirigir com calma, né? Você tem que pensar muito antes de fazer alguma virada, que você tem que estar olhando para você e para o outro que está na sua frente. A dificuldade do pessoal dar seta, informar para onde vai, para em locais indevidos, isso aí incomoda bastante. Mas não é só o município que enfrenta esses tipos de problemas. O Brasil é considerado o 4º país com maior número de acidentes nas vias. Para tentar diminuir esses índices, a Semana Nacional do Trânsito foi criada com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos no tráfego. Esse ano, a campanha nacional do trânsito, a gente está falando sobre respeito e responsabilidade, que no trânsito salva vidas. Então essa é a questão, tendo respeito e tendo responsabilidade em suas atitudes no trânsito, como condutores e como usuários das vias, isso é importantíssimo para um trânsito melhor. Falta de atenção, desobediência à sinalização e velocidade incompatível com a via são alguns dos fatores responsáveis pelos acidentes no trânsito brasileiro, que só no ano passado causaram a morte de mais de 30 mil pessoas. Número esse que poderia ser reduzido se cada um fizesse a sua parte. O comportamento do condutor não está sendo correto. Ele aprende, mas não aplica o que aprende. Falta a aplicação do aprendizado que ele tem na autoescola. Como, por exemplo, sinalizar manobras. É importantíssimo sinalizar uma manobra, dar seta. Qualquer direção, mudança de direção, tem que dar seta para o pedestre ver, para o outro condutor ver. E assim todos nós teremos respeito um ao outro para um trânsito melhor. E não só os condutores devem ter responsabilidade no trânsito, os pedestres também devem fazer a sua parte. Eu sempre vou na faixa, né, porque aqui em Friburgo é difícil alguém que ligue a seta ou passe devagar no sinal, né? Eu atravesso na faixa, né? Sempre. O pedestre ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Então a gente tem que conscientizar os pedestres dos seus deveres. Como, por exemplo, atravessar sempre na faixa, é dever do pedestre. É dever do pedestre andar na calçada. É dever do pedestre atravessar a via onde tem sinalização somente quando está verde para ele. Isso tudo é dever do pedestre, então falta uma conscientização. Então, para um trânsito seguro, vale aquele ditado: perca 1 minuto de sua vida, mas não perca sua vida em 1 minuto. Toda essa inquietude, essa pressa demasiada não chega a beneficiar
mais do que 2 ou 3 minutos no trajeto do motorista. Então, é uma pressa que realmente causa impactos muito negativos, porque qualquer colisão, por mais simples que seja, ela traz um grande prejuízo de retenção de fluxo e, claro, que muitas das vezes não é só um pequeno raladinho na lataria, né? Em Teresópolis, muitos moradores têm o hábito de consumir água de fonte. A cidade tem 13 fontes e a cada 15 dias, a água delas é testada pelo Laboratório de Análise da Secretaria de Saúde. Mas os resultados nem sempre são satisfatórios. Na reportagem, saiba mais sobre as fontes e entenda como essas análises são realizadas. Uma bela estrutura e águas cristalinas. À primeira vista, nenhum problema aparente. Assim, é a Fonte Amélia, no bairro do Alto, em Teresópolis. Ela foi revitalizada pela prefeitura no mês de julho, mas já no mês de agosto teve a água apontada como imprópria para o consumo pelo laudo do Laboratório de Análise da Água da Secretaria de Saúde. Essa água da fonte ela não tem tratamento, porque ela pode ter uma chuva, né? Pode ter uma residência própria de contaminação do solo e pode estar contaminando essa água. Que às vezes a gente acaba realizando fazendo a desinfecção, né, daquela fonte, né, ou seja, clorando aquela fonte, para verificar se aquilo vai ser resolvido. O consumo de água não tratada pode acarretar problemas de saúde, como diarreia, febre e doenças mais sérias, como hepatite A e infecções intestinais. Por isso, apesar de tratada, é sempre bom observar alguns detalhes importantes, como aparência, odor e gosto. É comum encontrar pela cidade moradores enchendo galões com água de fonte. Hoje, existem 13 em Teresópolis, que a cada 15 dias passam pelas análises do laboratório municipal. No último laudo divulgado pela prefeitura, 4 estavam com água imprópria para o consumo. Ao lado de cada uma delas, são colocadas placas que indicam a sua qualidade. Ao chegar no laboratório, a amostra coletada passa por 3 etapas. Primeiro, passa pela fase de incubação. Depois, por uma análise microbiológica. Em seguida, passa por uma análise físico-química que vai analisar pH, cor, entre outras características. O que torna a água imprópria para o consumo é a presença dos indicadores da qualidade da água, que hoje que a presença é o quê? É coliformes totais e coliformes fecais. Então, eles determinaram que a presença desses indicadores torna a água imprópria para o consumo. Então, a gente segue o que está definido na portaria do Ministério da Saúde. E no meio da polêmica, se a água está própria ou imprópria, tem aqueles que não abrem mão de aproveitar aquilo que vem direto da mãe natureza. Mas para refrescar, porque eu sou muito de caminhar, para refrescar. Eu chego perto de uma fonte assim, pego água, molho o rosto, molho os braços. Encho 3 galões e a água continua cristalina. Ela paradinha dentro do frasco, ela continua limpinha, não fica salobra, aquela coisa toda. Por isso que a gente até orienta no site da prefeitura, tá, que a população ferva a água, né, ou clore a água, né, ou seja, adicione lá 2 gotas por litro d'água. Com a chegada da primavera, nada melhor do que falar sobre as flores. No ano passado, os produtores de flores de corte em Nova Friburgo tiveram um prejuízo enorme por causa da pandemia. Segundo a Emater, a perda para o setor foi de R$ 4 milhões por mês. Mas com a retomada gradual dos eventos e a chegada da estação, a expectativa é que o setor fique novamente aquecido. Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos de Covid-19, os eventos voltaram a acontecer. Apesar de ser em menor número, o retorno gradual das festas já dá esperança para o setor. Ainda é lento o processo de voltar a fazer festa. Em relação ao ano passado, eu tenho feito mais eventos agora do que ano passado, porque
trocou as datas para esse ano, correto? E o que está aparecendo são festas muito pequenas. E essa retomada é fundamental também para o setor de flores de corte. Em Nova Friburgo, há mais de 200 famílias que cultivam flores. Com a suspensão de festas e casamentos por causa da pandemia, esses produtores tiveram perdas de até 100% e um prejuízo mensal enorme. Mas com a retomada dos eventos e a chegada da primavera, a esperança de dias melhores está renascendo, assim como as plantações. Eu acredito que a hora que voltar aí, eu acho que vai melhorar bem. Vai tendo festa, né? Vai fazendo mais casamentos, essas coisas assim, e aí é onde que a gente usa, né? Que entra as flores, né? A grande parte das flores vai para evento, né? Para festa, casamentos, essas coisas assim. Quando tá parado isso aí, as vendas vai lá embaixo, né? Com as perdas e prejuízos, alguns produtores diminuíram ou encerraram suas plantações. Mas com as festas acontecendo novamente, o bom momento para plantio, a expectativa é que estes trabalhadores retornem para o cultivo das flores de corte. A retomada nesse momento é interessante porque você tem facilidade, climaticamente falando, dessa produção. Então a gente tem uma expectativa muito grande e os produtores que você citou muito bem, que alguns até saíram, outros diversificaram produzindo olerícola, eles vão fazer exatamente o contrário, vão voltar para a atividade e os que diversificaram vão voltar 100% à produção de flor, que é um segmento que tem um alto retorno por unidade diária. Então, eu tenho certeza que ano que vem a gente vai retomar os patamares de outrora. E essa redução na produção está impactando no preço das flores, que só deve ser normalizado no próximo ano. Essas flores estão mais caras, muitos produtores que a gente comprava flores aqui, aí não vendem mais, não plantam mais, estão plantando hortifruti, então a gente está buscando flor fora. A flor está cara, ela vai se permanecer cara durante algum tempo, os eventos vão começar a serem elaborados, serem feitos, e a demanda vai continuar a crescer. E gradativamente os produtores também vão acompanhar, mas até estabilizar esse preço e essa demanda, a gente acredita que lá para março, abril do ano que vem que a gente consiga. E assim como o clima vai esquentando ao longo da primavera, a gente espera que os setores de eventos e flores de corte se aqueçam com a estação e a melhora da pandemia. Dia 27 de setembro é dia de São Cosme e Damião, e a tradição de distribuir doces atravessou gerações e segue firme até hoje. Ano passado, no momento mais crítico da pandemia, as vendas de guloseimas caíram bastante e a distribuição das sacolinhas ficou comprometida. Mas esse ano, a expectativa dos comerciantes é que as vendas aumentem. Confira na reportagem de Bianca Chabudé e o Arley Freiman. Quem vê esses docinhos na prateleira já sabe, dia de São Cosme e Damião está chegando. É nesta data que católicos e umbandistas costumam distribuir doces para crianças, com o intuito de celebrar os santos. Além deles serem médicos, eles trabalhavam de uma maneira assim, com energias. Eles passavam situações, davam situações e encantavam as crianças. Existem documentários que diz que eles, ao tratarem com o remédio deles, eles davam uma bala, sabe? Eles conduziam a criança, porque a criança tem medo de médico, de dentista, de médico. Então, eles sabiam chegar à criança. Então, daí começou a ter esse culto do doce. A tradição de distribuir doces para a criançada movimenta bastante o comércio. Apesar de ainda enfrentarmos uma pandemia e dificuldades financeiras, as vendas neste ano tiveram um aumento de 10% nesta loja, se comparadas ao mesmo período do ano anterior. É uma data tradicional. Eu acho que a tradição tem que ser mantida para a gente buscar sempre estar cultivando esse espaço de harmonia, alegria e comunhão entre as pessoas, E a gente vê, mesmo com isso tudo, as pessoas buscando comprar os docinhos, escolher os docinhos mais embalados. Embora as vendas tenham aumentado, o número de sacolinhas a serem distribuídas pelos devotos deve ser menor.
e a confecção delas feitas com mais segurança por conta da pandemia. Todos os doces eram feitos dentro de casa, né? Dentro todo aquele ritual para fazer o docinho, com aquele amor. Mas, infelizmente, tudo que está acontecendo no mundo estreita essa coisa de poder se dar mais. A procura no comércio não nega os itens que não podem faltar nas sacolinhas. Hoje os mais tradicionais são a Maria Mole, são os doces de banana, são as jujubas. Hoje também as pessoas buscam serenata de amor, dar uma requintada na sacolinha, né? Graças a Deus a gente está vendo se manter essa tradição e que, se Deus quiser, se manter por muito mais anos, né? Mas as comemorações de São Cosme e Damião não são só para adoçar o Dia da Criançada. Na religião, os santos têm grande importância. Tem um contexto muito forte, São Cosme e Damião, dentro do nosso lado espiritual. Eu diria a você que é uma das maiores festas que se tem, porque traz a criança, traz a renovação, traz a mudança e traz a saúde. E isso, o que nós estamos passando, podemos pedir a São Cosme e Damião que nos dê força para a gente poder avançar contra essa doença. Eu me despeço por aqui. Continue acessando a TV e o portal Multiplix para ficar por dentro de tudo o que acontece nas regiões Serrana e dos Lagos. A gente se encontra segunda-feira, ao vivo, no Multiplix Notícias da Hora. Um ótimo fim de semana para você e até lá!